Se eu puder contar brevemente como eu nasci de novo, nasci em uma família cristã. Meu pai era um presbítero numa igreja presbiteriana e eu era um de seus 4 filhos. Havia minha irmã mais velha, meu irmão mais velho, minha irmã mais nova e eu. Então éramos 4. Desde criança, eu era muito diligente em ir à igreja, mas quando eu tinha cerca de 12 anos, minha mãe faleceu. Mais tarde, seguindo a recomendação de meu pai, me formei numa faculdade de teologia e me tornei pastor. Mesmo sendo um pastor, eu não nasci de novo. Mesmo sendo um pastor, eu não nasci de novo. Então, não houve mudança em meu coração. Como meu coração permaneceu o mesmo de qualquer pessoa comum, que não fosse um pastor, minha visão da vida, minha visão do mundo, minha atitude em relação às posses materiais eram todas iguais às de outras pessoas. Como era com essas mesmas atitudes que eu levava minha Bíblia e pregava sermões para minha congregação, eu me sentia frustrado, e meus ouvintes provavelmente sentiam o mesmo. Parece que eu era muito bom em pregar sermões e fui reconhecido por isso. Eu até conduzi reuniões de avivamento, mas não importa o que eu fizesse, eu tinha um fardo pesado em meu coração. Então, como eu poderia trazer alívio ao coração dos outros? Mesmo assim, trabalhei como pastor por cerca de 10 anos. Eu era uma pessoa com consciência limpa. Tendo crescido em uma família cristã, aprendi desde a infância que mentir era pecado. Então, tentei não mentir. E como me ensinaram que a raiva é um pecado, tentei não ficar com raiva. Mesmo assim, havia momentos em que eu ficava com raiva e às vezes eu contava uma mentira. E toda vez que eu fazia isso, eu me sentia desconfortável em meu coração. Quando li a Bíblia, descobri que diz que não devo mentir e diz que não devo ficar com raiva. Mas achei impossível não mentir ou ficar com raiva. Então, o que eu poderia fazer a respeito? Perguntas como essa começaram a brotar em meu coração. Assim, os ensinamentos da Bíblia não correspondiam ao que estava realmente em meu coração. Em outras palavras, meus ideais não correspondiam à realidade. Havia essa tremenda inconsistência na minha vida. Passei dia após dia me sentindo perdido e em conflito no meio desse estado em minha vida. Em meio a essa inconsistência, eu me sentia em conflito e perambulava perdido dia após dia. Quando eu era criança, meu pai vivia de tal maneira que se um sem-teto batesse na porta de nossa casa quando estava frio no meio do inverno, meu pai o convidava para ficar conosco. Nós mesmos éramos pobres e nossa casa só tinha 2 quartos. Meu pai dormia no quarto principal e fazia o mendigo dormir lá no quarto dele. Ele era uma pessoa assim. Mais tarde, a sala ficava cheia de piolhos e ele não tinha escolha a não ser mandar o visitante embora. Um dia, quando eu era criança, um mendigo veio à nossa casa no meio do inverno para pedir comida. Meu pai abriu a porta e, vendo o homem, perguntou: "Você está com frio?" Tremendo, o mendigo respondeu: "Sim, estou." Sem outra palavra, meu pai simplesmente tirou sua própria jaqueta e a colocou no homem, dizendo-lhe para ficar com ela. Esse é o tipo de pessoa que meu pai era. Fui criado por um pai assim. Então, eu também estava inclinado a viver de acordo com minha consciência limpa, já que cresci em tal ambiente. Assim, depois que me tornei pastor, surgiu um conflito em meu coração. Deixe-me explicar. Um dia, enquanto li o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, me deparei com a parte em que um perito na lei perguntou a Jesus: "Qual é o maior mandamento na lei?" E Jesus respondeu: "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo."
Eu havia deixado de lado a parte sobre amar a Deus. Eu havia deixado de lado o amor de Deus. Mas então diz para amar o seu próximo como a si mesmo. E essas palavras perfuraram o meu coração profundamente. Eu era um pastor e era minha tarefa pregar o que está na Bíblia, já que a Bíblia fala tanto sobre o amor. Eu fazia o meu melhor para pregar sobre o amor. Mas quando me perguntei se eu mesmo realmente amava o meu próximo como a mim mesmo, não pude dizer que sim. Então, isso era um problema, não era? Eu subia no púlpito e pregava meus sermões. Com a Bíblia na mão, eu falava, mas o que eu dizia era tudo mentira. Isso porque eu mesmo não podia amar meu próximo como a mim mesmo. Se eu não podia fazer isso sozinho, então como eu poderia dizer aos outros para amar? Este era o problema. Minhas palavras não passavam de mentiras. Então, a questão que deu origem ao problema no meu coração foi o fato de eu ser um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Porque eu estava pregando e dizendo aos outros para fazer algo que eu mesmo não era capaz de fazer. Isso não me torna um hipócrita? Então um dia aconteceu o seguinte. Foi quando eu estava sendo transferido da igreja no campo para outra na cidade. Recebi um convite para uma igreja na cidade. Eles queriam me ouvir pregando, e, se aprovassem, me convidariam para ser seu pastor. Mas primeiro, eles queriam me ouvir pregar. Então eu pensei sobre o que eu poderia falar. Enquanto eu estava pensando sobre qual assunto eu deveria pregar nesta ocasião, fiz o seguinte. Hoje em dia, eu prego com apenas uma Bíblia na mão. Mas naquela época, eu escrevia meus sermões em um grande caderno, preenchendo pelo menos 5 páginas frente e verso. E então apenas lia o que estava escrito. Nessa ocasião, escrevi como título do meu sermão, "Sou um assalariado", e comecei a preparar o que diria. Então, fui à igreja numa cidade e fiz meu sermão de prova. Comecei dizendo, o título do meu sermão hoje é "Sou um assalariado". Meus ouvintes imediatamente começaram a murmurar entre si. Ele é muito estranho. Ele se considera um assalariado. Eu disse a eles que estava dizendo isso porque se eles não me pagassem, eu não poderia ir lá. Eu iria pregar lá e cumpriria meus deveres como pastor em troca de ser pago. Então isso fez de mim um assalariado. Então eu disse a eles que faria o meu melhor na posição de assalariado. Esta era uma igreja da cidade e era frequentada por pessoas de alto status na sociedade e outras que eram muito ricas. Mas eu preguei aquele sermão e eles me aprovaram. Já que me parecia ser uma pessoa diferente, eles decidiram me dar uma chance. Eu vivi assim, mas chorei todos os dias. Todos os dias, eu me levantava antes do amanhecer e fazia minhas orações matinais, mas no final estava encharcado de lágrimas. Eu estava com muita angústia no meu coração. Eu era um assalariado, um hipócrita. Eu disse aos outros que eles deveriam praticar o amor quando eu não podia fazê-lo. Eu era um hipócrita. Mas não importa o quanto eu chorava, isso não ajudava. Às vezes eu ficava acordado a noite toda orando. Houve até uma vez em que fui para as montanhas e fiquei 3 dias sem comer nada e sem dormir. Eu apenas fiquei orando continuamente o tempo todo. Mas mesmo assim, não me deu nenhum conforto. Parecia não haver nada que eu pudesse fazer para resolver o problema. Então um dia, li um artigo em uma revista. Havia uma revista naqueles dias chamada O Mundo das Ideias, e o artigo estava nesta revista. O autor escreveu: uma prostituta vende seu corpo para ganhar a vida, um professor vende conhecimento para ganhar a vida, e o pastor de uma igreja vende ética e moral para ganhar a vida. Então, qual é a diferença entre eles? Ele disse que a prostituta e o pastor eram a mesma coisa. Ambos estavam tentando ganhar a vida. Quando li este artigo, senti como se alguém tivesse pegado uma faca afiada e estivesse cortando meu coração. Cheguei até a achar que uma prostituta era mais honesta do que eu. Uma prostituta é tratada com desprezo por muitas pessoas, mas ela não tenta esconder o fato de que ela é uma pecadora. E outros passam por cima dela enquanto ela tenta ganhar a vida.
Mas, quando eu subia no púlpito da igreja, usando minha toga, parecia um anjo aos olhos daqueles que olhavam para mim. Eles achavam que eu era maravilhoso, e as boas palavras que saíam dos meus lábios pareciam fluir tão suaves quanto a seda. Mas quando eu realmente olhei no fundo do meu coração, parecia que eu não era diferente de uma prostituta. Por quê? Porque eu não era diferente. Eu nunca havia roubado nada, mas quando eu via as coisas, sentia ganância e tinha vontade de possuí-las. Eu nunca tinha cometido o pecado de adultério, mas vocês acham que os pastores são diferentes dos outros homens? Quando eu via uma mulher bonita, sentimentos estranhos despertavam dentro de mim. Somos todos iguais por dentro. No dia em que li aquele artigo da revista, chorei a noite toda. Senhor, por quê? Há tantas outras maneiras de ganhar a vida neste mundo. Por que você me deu o trabalho de um pastor para que eu tenha que ser falso, atormentado pela minha consciência e viver como um hipócrita? Por que o Senhor me fez ganhar a vida dessa maneira? Por favor, dê-me outro emprego. Ou então, tire a minha vida. Chorei a noite inteira. Então um dia, enquanto eu lia a Bíblia, certas palavras da verdade resolveram o problema. Ao mesmo tempo, todas as angústias e sofrimentos em minha consciência que eu vinha passando acabaram. A princípio, eu não sabia o que tinha acontecido. Mais tarde, conheci um missionário que conhecia e contei a ele sobre isso. Quando ele ouviu o que eu disse, ele agarrou minha mão e disse: "É isso. Isso é nascer de novo." Uma vez que conheci essa verdade, o mundo se tornou totalmente diferente para mim. Este ainda é o caso, mesmo até agora. Toda a minha visão de vida mudou. O mundo triste e doloroso que eu conhecia agora estava longe, muito longe. Recebi uma resposta definitiva dessas palavras da Bíblia e é por isso que estou lhes contando tudo isso. Isso foi em 18 de novembro de 1961. Desde aquele dia, como resultado de conhecer essa verdade, tenho sido criticado por muitas pessoas e passei por muitas aflições difíceis. Mas nunca tive arrependimentos em meu coração. Nenhuma vez. Agora, posso enfrentar a morte, não importa quando ela venha, e posso dar boas-vindas à morte. Por quê? Não é que meu rosto mudou. Algo mudou dentro de mim.